Olá, sou a professora Luciane Scur e juntamente com o biólogo Eduardo Valduga e a acadêmica em biologia Camila Demeda, elaboramos a aula sobre a vegetação do município de Osório, sua origem, espécies e adaptações. Para entendermos a vegetação de Osório, precisamos resgatar suas origens. Pelo menos 4 rotas de dispersão de plantas contribuíram para a formação da vegetação atual. Por dispersão, entende-se o processo de disseminação das sementes pelo vento, água ou transportada por animais. As rotas de dispersão foram: primeira, a rota vinda do Brasil Central; segunda, a da costa do Oceano Atlântico brasileiro, oriunda da comunicação de Torres; terceira, a rota do Oeste, com predomínio de espécies campestres oriundas da região do Pampa; e, finalmente, a quarta rota, a meridional, com elementos antárticos. O município de Osório é privilegiado por abrigar 2 biomas em seu território: a Mata Atlântica, com suas florestas, e o Pampa, predominantemente com vegetação campestre. Cada um destes biomas é formado por uma série de tipos vegetacionais, entre eles a restinga, um verdadeiro mosaico vegetacional que abrange quase todo o município, e a floresta da Mata Atlântica, ocupando os morros da cidade no extremo sul da encosta da Serra Geral brasileira. Os ventos cheios de umidade que vêm do Oceano Atlântico, ao confrontarem os morros a noroeste de Osório, propiciam, junto com o solo, as rochas e a temperatura amena, um ambiente ideal para o desenvolvimento de espécies de plantas tipicamente tropicais, como as bromélias, as palmeiras, o palmiteiro, samambaias arborescentes como o xaxim de espinho e árvores de até 30 metros de altura. Este ambiente é o limite sul da Mata Atlântica, propriamente dita, ou tecnicamente denominada de floresta ombrófila densa. À medida que descemos os morros de Osório, encontramos uma vegetação adaptada a condições de solo instável, arenoso e seco, exposto ao sol e ventos salinos que vêm do mar. Nessa região é comum encontrarmos plantas como os cactos, que acumulam água no seu interior, as gramíneas, com raízes profundas nas dunas secas, os maricás, com suas feições impressas pela ação dos ventos, e as macrófitas, que toleram o acúmulo de água nas baixadas de terreno, como em banhados e no entorno de lagoas. Essas plantas associadas formam um conjunto de comunidades que compõem o mosaico vegetacional da restinga: as matas secas, as matas paludosas, a vegetação de dunas, os banhados e os campos. Da costa marítima aos morros de Osório, o fator principal que determina o tipo de vegetação é o topográfico, ou seja, o relevo. Nas regiões mais baixas, ocorre maior acúmulo de água, e nas regiões mais altas, o contrário, resultando em comunidades adaptadas a cada ambiente. Começaremos então com o ambiente de dunas, onde o solo arenoso geralmente se move com o vento, e por isso as plantas, comumente encontradas nesse ambiente, são gramíneas como o capim das dunas, que com sua estrutura e rápido crescimento de seu sistema radicular, favorece a captação de água e estabilização da areia, assim contribuindo para o desenvolvimento de outras espécies como a margarida das dunas e a marcela. Se nas dunas e campos arenosos as gramíneas fixaram a areia como uma capa protetora, ao longo dos anos, alguns cactos e outras arvoretas começam a se adensar e estruturam um solo mais rico em matéria orgânica, criando um aspecto de mata, que com o passar do tempo, mais diversificada ficará. Esta é a típica mata de restinga. Entre as dunas, é possível verificar algumas baixadas onde, na maioria das vezes, há a formação de pequenos lagos ou brejos, que ficam temporariamente alagados. Nessas áreas são comuns o junco da praia e o eriocaulo, espécies dependentes de umidade e de maior aporte de nutrientes que são fornecidos pela deposição considerável de matéria orgânica e baixa drenagem nesses ambientes. Nas áreas de baixada do terreno, onde os banhados se desenvolveram por anos e o solo se estruturou ricamente em matéria orgânica, árvores como corticeiras do banhado, araçás e gerivás crescem lentamente junto a outras espécies, formando uma mata característica de solo brejoso,
a mata de restinga paludosa ou turfosa. Geralmente na sua borda forma-se um cinturão de maricás, também chamado de maricazal. No território encontramos ainda, entremeados entre matas, dunas e lagoas, os campos da restinga, uma vegetação predominantemente herbácea que pode se apresentar nas áreas úmidas, como campos úmidos, ou nas áreas mais secas, como campos secos. Já nas lagoas encontramos as macrófitas aquáticas, ou simplesmente plantas aquáticas. Estas podem estar nas margens das lagoas ou também em corpos de águas entre dunas, campos úmidos ou banhados. As macrófitas aquáticas podem ser classificadas de acordo com o seu hábito. Consideramos como anfíbias as plantas que são capazes de sobreviverem dentro ou fora da água, como a cruz de Malta. Emergente, quando são enraizadas no fundo da lagoa com suas folhas acima da superfície da água, como o aguapé. Flutuantes fixas são aquelas enraizadas no sedimento, com folhas flutuantes na lâmina d'água, como a ninféia. Flutuantes livres, quando não são enraizadas no sedimento e encontram-se flutuando no espelho d'água, como o murerê. Estas plantas também podem ser classificadas como submersas fixas e submersas livres ou epífitas. As consideradas submersas, como diz o nome, encontram-se totalmente submersas, geralmente saindo somente a flor para fora d'água. Podem ser fixas, com suas raízes fixadas no substrato, como o pinheirinho d'água, e livres, não são enraizadas no substrato, podendo com frequência prender-se a caules de outras macrófitas, como a cabomba. Predominantemente presente em solos mais úmidos, mas dispersa por toda a restinga, está uma árvore típica deste ambiente. É a figueira, muito fácil de identificar em função de sua copa horizontal e a presença de grandes raízes tabulares sobre o solo. É encontrada em letras de canções ou histórias de família e nomeada em lendas como a velha figueira, provavelmente por ser uma espécie muito duradoura e que atravessa gerações em propriedades rurais. Esta espécie, além de ser frutífera para a fauna, abriga uma grande quantidade de bromélias, orquídeas, cactos, musgos, filodendros, samambaias, fungos, líquens e diversos ninhos de animais. É uma espécie considerada imune ao corte no estado do Rio Grande do Sul, portanto, é proibida sua retirada. Pode-se dizer que sobre a figueira se desenvolve um verdadeiro universo. Muitas vezes, sobre estas árvores, a comunidade epifítica se emaranha e tomba ao chão, devido ao peso. E assim, muitas dessas epífitas prolongam seu desenvolvimento na base dos troncos da figueira, como ocorre com bromélias e orquídeas. Vamos agora refletir sobre a ocupação do território de Osório e seus impactos sobre a vegetação. A partir do século XVIII, a região da planície costeira, onde encontra-se a cidade de Osório, começou a sua história de colonização com paulistas e lagunenses que vinham ao Rio Grande do Sul em busca de gado e chimarrão. O pastejo do gado foi o responsável pelo primeiro impacto sobre a vegetação, que pouco a pouco perdeu suas características originais. A quantidade de gado, superior à capacidade de regeneração das plantas nativas, aliada à compactação do solo pelo pisoteio excessivo dos animais, acabou por selecionar a vegetação, reduzindo as espécies nativas do campo. Além do gado, podemos citar o plantio de pinos e eucalipto, que sobre a vegetação campestre acarreta em uma mudança completa do ambiente. Onde antes haviam plantas nativas dependentes de luz solar direta, hoje florestas homogêneas de apenas uma espécie recobrem uma grande porção destes campos. Chamamos esses extensos plantios de monoculturas, os quais podem ser também de arroz, soja, milho, entre outras. Outro local de importância no cenário da biodiversidade é o banhado. A transformação de áreas de banhado em áreas de campo, através da drenagem da água para o plantio de monoculturas de arroz, modifica o ambiente, fazendo com que espécies dependentes dessa umidade desapareçam. A crescente expansão imobiliária no cenário nacional requer recursos naturais para a construção civil, como areia. A movimentação de areia e sua retirada, através das jazidas de areia, movimentam o solo e, sem o cuidado necessário, acaba por assorear arroios, banhados e nascentes em baixadas do terreno, impactando o solo e as formas de vida ali presentes.
A nível mundial, a questão ambiental constitui hoje um dos principais problemas enfrentados. Os biomas encontram-se em situação crítica devido à exploração excessiva dos recursos naturais e ao crescimento populacional desenfreado. Essa problemática é desafiadora e sua solução depende de agentes multiplicadores. Nós podemos ser estes agentes multiplicadores, formando cidadãos responsáveis e comprometidos com o meio ambiente.